Oiê, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos continuar os nossos vídeos sobre cidadania italiana e a gente vai falar um pouquinho sobre o que pode te impedir de conseguir a sua cidadania. Quem somos nós? Eu, Ana, ele atrás da câmera, Matheus. Opa! Um casal recém-casados que sempre teve um sonho, viajar o mundo. São dois os principais motivos que podem atrapalhar você a conseguir a sua cidadania italiana. O primeiro deles é pela sua linha de descendência, se ela é masculina ou feminina. Sim, estamos num mundo machista. Vamos entender isso melhor. Existe uma lei conhecida como Lei de 48. Essa lei define que as mulheres italianas só têm direito de passar a cidadania aos seus descendentes para os descendentes que nasceram depois de 1º de janeiro de 1948. Portanto, se você tem a sua descendência toda por linha masculina, então bisavô, avô, aí mãe e pai normalmente tanto faz, e você, ok, você provavelmente não vai ter problemas. Se você tem uma mulher no meio dessa descendência, a gente precisa estudar o caso. O caso do Matheus é um bom exemplo. Bisavô italiano, nascido na Itália, avó nascida no Brasil. Aí ele tá pegando a cidadania dele pela mãe dele. O que a gente precisa entender? Quando a avó dele nasceu, não faz diferença. Ela pode ter nascido antes de 48. Quem precisa ter nascido depois de 48 é a mãe dele. Por quê? A avó tem direito à cidadania, porque ela está pegando do bisavô, homem. Mas a mãe dele está pegando da mãe, de uma mulher. Então, para que ela tenha direito, ela tem que ter nascido depois de 48. Que, por sorte, sim, minha sogra é bem mais nova que isso. E aí deu certo, e ele tem direito à cidadania. E agora minha mãe nasceu em 47. O meu pai nasceu em 47 e a minha avó que está passando a cidadania. Então, se você caiu nessa situação em que a sua linha está sendo interrompida pela descendência feminina em função do filho dessa mulher ter nascido antes de 1948, ainda há esperança. Você pode recorrer via judicial. Com base na sentença 4466 de 25 de fevereiro de 2009, no artigo 3 da Constituição italiana, que define basicamente que todos os cidadãos são iguais perante a lei sem distinção de sexo, raça, idioma ou opinião política. Então, com isso, você via judicial consegue apelar e pedir a sua cidadania, mesmo que ela tenha tido uma mulher interrompendo essa descendência. Mas isso pode levar até 2 anos, mas ainda é uma opção. E aí, nesse caso, você não consegue mais fazer sozinho e você vai sim precisar de um advogado. O que, felizmente, não é o nosso caso, então a gente não sabe nem te dar os detalhes disso. Outra limitação que pode impedir você de tirar a sua cidadania é a questão da naturalização brasileira. Então, se o seu antenato italiano, ele se naturalizou brasileiro, isso pode te impedir, ou isso vai te impedir de tirar a sua cidadania. Por que um italiano faria isso? Primeiro, porque se ele quisesse concorrer a cargos públicos ou ocupar cargos públicos no Brasil, ele tem que se naturalizar brasileiro. Ou seja, nesse momento ele abriu mão da cidadania italiana dele. Se o seu antenato se naturalizou brasileiro, ainda pode não estar tudo perdido. Tudo vai depender de quando que ele pediu a conta. Os filhos que nasceram antes dele pedir a conta têm direito à cidadania. Os filhos que nasceram depois dele pedir a conta não vão ter direito à cidadania e interrompe para toda a sua descendência. Mas como saber se seu antenato se naturalizou brasileiro? Você pode emitir uma certidão pelo site do Ministério da Justiça que vai dizer se ele se naturalizou ou não brasileiro. Nessa certidão você tem 2 possibilidades: obter uma CNN, certidão negativa de naturalização, ou obter uma CPN, certidão positiva de naturalização. Se der negativo, ótimo, segue a vida e o seu processo não vai ter impedimentos. Se der positiva, aí sim você vai precisar estudar a descendência e quando nasceu, antes ou depois dele ter se naturalizado, para poder saber se você continua ou não com o seu processo. E é isso, obrigada por assistir esse vídeo. Não se esquece que agora a gente também tem Instagram. Segue a gente lá, @quemcasa não quer casa, se inscreve aqui no vídeo. Muito obrigada e até a próxima. Beijo, tchau, tchau.